Te tengo a ti, al que me falte mismo aliento. Te tengo a ti, por eso canto con mi sentimiento. Te tengo a ti, al que me falte todas mis fuerzas. Te tengo a ti, al que me falte todo, sé que no me falta nada, porque te tengo a ti. Cantemos otra vez. Te tengo a ti, al que me falte mismo aliento. Te tengo a ti, por eso canto con mi sentimiento. Te tengo a ti, al que me falte todas mis fuerzas. Te tengo a ti, al que me falte todo, sé que no me falta nada, porque te tengo a ti. Mis hermanos, saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos felices neste día miércoles, cuando siempre estamos juntos y siempre traigo una palabra, una meditación para cada hermano, y para nosotros es siempre un placer, es siempre una alegría poder compartir con los hermanos de la palabra del Señor Jesús. Hoy estamos visitando nuestros hermanos y hoy estamos en la casa del hermano presbítero, hermano Simón. Hoy venimos acá y aprovechando esse momento para transmitir uma palavra para cada um de los hermanos. Que Deus siga bendiciendo. Eu vejo que já vários hermanos han entrado e só temos palavras de gratitud, agradecer a nosso Deus por la vida de cada hermano que ha acompanhado, ¿no?, las transmisiones, que siempre estar aí escuchando a palavra de Deus. E para nós é sempre um privilégio poder compartilhar com vocês. E seria importante que o dono da casa, não, o anfitrião, trajera uma palavra hoje. Certamente está aí já com a bala já puesta para um tiro, sim? E eu já estou quedando cansado, não? Todo miércoles, Simão está jovencito aún, e para trazer uma palavra, quizá, no meio do mensagem, o pastor não para e disse: Simão, agora é com vos. ¿Sí? Pero, hermano, feliz saber que os hermanos estão bem, gozando de salud, servindo ao Senhor com alegria. Lo mais importante, a saúde espiritual de cada um de los hermanos. ¿Sí? Yo quiero invitar para que usted abra su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 41. Yo anoté algunas cosas hoy, yo amanecí pensando, ¿no? Y
como siempre, pensando en la obra, pensando en las cosas de Dios, y me vino un pasaje en el capítulo 41 de Génesis, y vamos a leer del versículo 34 hasta el versículo 38. Podríamos hacer una lectura compartida, ya que estoy en la casa de mis hermanos, y vamos a hacer así la lectura a donde podemos compartirla juntos, ¿sí? Como siempre acostumbramos a hacer, Génesis capítulo 41, versículo 34 hasta el versículo 38. Nos dice así: haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra del Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Todos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso acharemos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Amén. Entonces, pensando en el proceso, en el progreso de una vida espiritual, me vino este pasaje de José. José fue un hombre que tuvo un progreso, ¿no?, en su vida espiritual. ¿Y cuál es el secreto de este progreso, de este suceso que ele tuvo en su vida espiritual? Porque si analizarmos la vida de este hombre, ele tuvo momentos muy difíciles, que ele podía buscar la razón para lo que ele estaba pasando, y podría hasta decir: Señor, yo no encuentro razón, ¿no? Porque a veces las cosas que nos suceden, buscamos razón para eso, ¿o no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué estoy pasando? ¿Y por qué estoy viviendo? ¿Y por qué? Buscamos la razón y nos olvidamos del propósito de Dios, ¿no? Esa es la gran verdad. Quedamos buscando algo que justifique lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, y nos olvidamos que dentro de este combo hay una palabra llamada propósito. Y los propósitos de Dios, Ele siempre, guarde esta palavra, sempre, eles vão ser executados. Lo que Deus pensa, Ele realiza. Não há como frená-lo. Não há como dizer-lhe: não lo haga. Não, se Deus pensou, Ele hace. Então, pensando nisso, eu me vino a la mente la vida de José. ¿Y cuál es el secreto del suceso de José? Un hombre que pasó todo un proceso a donde desde dentro de la casa de sus padres ya enfrentaba un proceso ahí con sus hermanos, a donde sus hermanos no lo querían, a donde sus hermanos lo envidiaban, a donde sus hermanos buscaban ver lo mal en la vida de José, simplesmente porque era un joven dedicado a las cosas de Dios y fiel a su papá. Dice la Biblia que José, todo lo malo que hacía sus hermanos, él hacía saber a su padre. Entonces, a la fidelidad de José, cuando analisamos num contexto social e no contexto espiritual, vamos encontrar como resultado integridade. É isso que vamos encontrar na vida de José, no âmbito espiritual e no âmbito social. Então,
Quando passamos a observar todo este processo na vida de José e como ele conduziu tudo isso que ele passou com muito equilíbrio. Não? Ele poderia estar renegando, resmungando, reclamando, mas não encontramos José fazendo isso. E mais, quando ele teve a oportunidade de uma vingança, não la quis fazer. Ele poderia dizer, não, Deus puso mis hermanos agora em mis manos. Agora vão ver lo que vão a passar, porque Deus me havia dito que eu ia governar e que agora estou no trono. Isso é cumprimento de uma promessa de Deus em minha vida. Mas não foi assim. Não foi assim. José mirou seus irmãos, viu o temor que existia. Isso está no capítulo 45, vamos ler. Não é importante que acompanhemos. Capítulo 45, versículo 1 hasta versículo 4. Que diz? Gênesis, capítulo 45, versículo de 1 a 4. Pode ler. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Versículo 5, escuche ahora. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá. ¿Por qué? Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Entonces, observe que ele poderia aproveitar esse momento para dizer, mira, Deus puso ustedes em minhas manos. ¿Viste como se deu volta as coisas? ¿Viste lo que ustedes hicieron comigo? ¿No? Me dejando lejos de mis padres, del hombre que eu amo. Bueno, todo esse processo, compreendemos que José compreendeu o que Deus queria, porque ele conclui dizendo que para a preservação de la vida, Deus havia traído ele hasta el Egipto. Pero há muitas pessoas que atribuem o sucesso em la vida deste muchacho a excelente capacidade que ele tinha de administrar, a visão que ele tinha, não, delante de todo o processo que passou o Egipto. E uno mira José e diz, não, esse muchacho tinha muita inteligência e aonde pusera ele desenvolvia tudo, hasta na prisão ele chegou a ser jefe. Aonde ele chegara, José brilhava. Era um muchacho muito dedicado. E por aí as pessoas podem atribuir, não, este desenvolvimento na vida de José a sua capacidade intelectual, sua inteligência. Pero quando analiso este texto em que leemos, o versículo, capítulo 41, o versículo clave, aonde eu quero me detener um pouco, é o versículo 38. E dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso acharemos a outro homem como este, em quem esté el Espírito de Deus? Bueno, isto não foi visto por um crente, foi visto por um impío, um rei pagano, um rei que sabia o que estava passando, aún não conhecendo o Deus de Israel.
é importante analisarmos que o secreto em la vida de José estava ligado a la presença del Espírito Santo de Deus. Parece uma coisa sencilla lo que vou falar. Parece uma coisa que estamos acostumbrados a falar. Pero há muitas pessoas que não se deram conta aún que o sucesso na vida depende de la presença do Espírito Santo em sua vida. E é importante destacar, quando falamos da presença do Espírito Santo, o Espírito Santo é algo muito, qual seria a palavra que poderia utilizar? Quando eu falo do Espírito Santo, não estou falando de uma força ativa, não estou falando de algo que transmite algo, não estou falando de uma pessoa. E quando hablo de uma pessoa, minha relação com ele tem que ser personal. ¿Me entiende o que estou dizendo? Porque não estou tratando com uma força, estou tratando com uma persona. E quando se trata com uma persona, esta relação tem que ser personal. E aí surge a pergunta: como está minha relação com o Espírito Santo? Me trato com ele é personal? Ou me trato com ele e eu estou simplesmente basado em lo que me dijeron mis padres, em lo que eu escutei de las predicações, e por aí eu vou seguindo, e minha relação com ele é como um desconhecido. Eu quero que você entenda que todo o sucesso na vida, estamos falando em los dois âmbitos. Não é só o âmbito espiritual, é também o âmbito material. Porque José deu uma demonstração acá de prosperidade no âmbito secular da vida e também o desenvolvimento em compreender o propósito de Deus para sua vida. Esse desenvolvimento para que eu compreenda o propósito de Deus para minha vida é muito importante. Porque se eu não compreendo esse propósito de Deus para minha vida, eu posso atropellar este processo. Eu posso, por não entender, deixar passar um momento em que eu poderia vivenciar e marcar minha história. Observe, se José não entender este propósito, José não haveria marcado sua história. Eu capaz que não estivesse falando sobre seu sucesso na vida de José. E ele compreendeu este propósito. E a compreensão deste propósito não foi através de sua inteligência. Aleluia. Foi através da comunhão que ele tinha com o Espírito Santo. Observe que quando falamos de Jó necessitava esta comunhão mais estreita. Ao ponto de quando ele escutava seus amigos, ele quedava aí, com dúvidas ou não. Ele dudava porque faltava esta relação. Faltava este acercamento. Faltava estar mais cerca para compreender. E isso só hace o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando eu mantenho uma relação com Ele mais íntima, eu passo a compreender os propósitos de Deus. Quando passamos a observar os grandes homens de la palavra, de la Bíblia, que se destacaram em sua vida, aí passamos a observar a relação de eles com o Espírito Santo. Estou falando não só do Novo Testamento, pero hablo também do Antigo Testamento. Porque aí estava o Espírito Santo. Desde a criação, o Espírito Santo já actuava para trazer vida outra vez. Não? O princípio da Bíblia já habla
capítulo 1, versículo 2, diz que o Espírito Santo se movia sobre a faz de las águas, dando vida a lo que necessitava ter. Então, observamos que esta relação com o Espírito Santo, a relação não tem que ser uma coisa com empatia. Você tem que ter uma comunhão mais cerca de Ele. Então, o que se destaca na vida de José não foi sua capacidade intelectual, não foi sua inteligência de saber administrar, porque alguém pode tirar para este lado e dizer, não, pero José chegou ao trono para governar porque era um muchacho inteligente. Sim, pero não todo muchacho inteligente ha compreendido os propósitos de Deus. Se acorde de isso. Eu conozco muitos muchachos inteligentíssimos, pero ao não compreender os propósitos de Deus, pero ao não entender o que Deus quer para a sua vida, estão apontando para outro lado, estão apontando para outra coisa. E esta relação com o Espírito Santo é importante para que quando eu chegue no ápice do propósito, do processo, não? Quando chegue no ápice do processo, eu pueda respirar e dizer, foi para a preservação da vida que Ele me trajo até aqui. Então, eu quero falar um pouco sobre isso. Não é tua inteligência que vai te levar a logros em sua vida. A inteligência que Deus te deu é importante, é muito importante. Pero lo que levou José a los logros en la vida não foi sua inteligência, não. Faraó, o impío, se vê que ele buscava dentro seu império, dentro do reinado, um homem. Ele disse com suas palavras, vamos ler outra vez, o capítulo 41, não? E o versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Ele disse, ¿acaso acharemos? Ou seja, não lhe parece que o próprio Faraó já havia buscado em todo o seu reinado? Porque estamos falando de um escravo. Não passava jamais por la cabeça de Faraó sacar um escravo de la cárcel e poner a ele neste puesto aonde ele puso José. Certamente, não? Tinha passado por ele todos os técnicos, o ministério, não? Vamos falar de um presidente com seus ministérios, Ministério da Economia, da Hacienda, Ministério de isso, de aquilo, e todo não sabia o que fazer. José não foi à universidade. Será que você não parou para compreender isso? Que o desenvolvimento e o sucesso na vida não depende de nossa capacidade intelectual. Não foi. Você não vai encontrar José estudando na Universidade do Egito. Que se analisarmos a Universidade do Egito, era preparadíssima. O próprio Moisés foi preparado nessa universidade. Ele foi preparado. Pero José não. A vida de José foi na casa de seus padres, sendo rechazado por seus irmãos. Era ele sonhador, não tinha nenhuma expectativa, pero tinha uma coisa importante. Aleluia. A presença do Espírito Santo. Tinha uma relação com o Espírito Santo. Imagínense o homem ser chamado, presbítero hermano Simão e hermanos, ser chamado para apresentar-se delante do rei, não? Porque el copeiro se acuerda de José, e quando Faraó está coçando a cabeça, não, rascando a cabeça, dizendo, que vou fazer? Porque já busquei os magos, já busquei a todo, não há, como vamos fazer? Esse sonho está me perturbando. Aí o copeiro disse assim, me acordo de uno.
¿Y a dónde está? ¿Está entre os magistrados? ¿Está entre los príncipes? No, rey. ¿A dónde está? En la cárcel. Y capaz que el rey hasta si tiene una reacción de que en la cárcel. ¿Y qué voy a hacer con alguien de la cárcel? Espera, déjame contar una historia. Aleluya. Deixa decirme lo que pasó y conta toda la historia a Faraón de lo que había pasado, del sueño que tuvo el panadero, del sueño que tuvo el copero. José interpreta el sueño y cumple sí el sueño. Pero ya había pasado 2 años. Para usted recibir de Dios lo que Ele quer para su vida, para que usted alcance la realización de los propósitos de Dios, es necesario que yo comprenda el proceso. Si yo no comprendo el proceso, no voy a alcanzar el propósito. José entendió, compreendeu que era suficiente lo que Deus estava fazendo. Bueno, é chamado esse homem. Agora, imagine-se, você está delante do rei e com o rei estava todo o seu ministério. O ministro de Hacienda, ministro da Economia, ministro, todos estavam aí. Porque estava reunido, porque queria saber qual seria a solução para este problema. E José chega para dar classe a los acadêmicos. Tu capacidade humana não é suficiente para que você logre na vida lo que Deus tem para você. Acuérdese que lo fundamental, lo más importante es nuestra relación con el Espíritu Santo. Y cuando Faraón dice el sueño, y José empieza a decir lo que pasa, es eso. ¿Qué tienes que hacer tú, Faraón? Tienes que hacer eso. Constituye un nombre. Ponga así, haga así. E disse, quando ele termina de falar, eu creio que todo o ministério, boca aberta, quem é este faraó? Quem é este? Se não, muchacho que foi vendido e estava na casa. Não pode ser. Sim. Agora diga a vocês, habrá outro aqui, habrá outro que tenha o Espírito de Deus. Entenda, compreende em nome de Jesus. Lo que hace la diferencia es la presencia del Espíritu Santo. Pastor, entonces yo no voy a me dedicar al estudio. No estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que tu estudo es muy importante. Pero sin él no sirve simplesmente de nada. Nada. Porque o Espírito Santo capacita. Você se acorda de Bezalel, que foi preparado? Deus o preparou. Se era madeira, ele trabalhava, era um artífice que trabalhava com madeira, hierro, plata, ouro. Lo que pusesse em sua mão para hacer, ele lo hacía. E que isso? O Espírito Santo. Então, eu quero trazer essa palavra para cada de nós e para que compreendamos que nossa relação com o Espírito Santo é fundamental para o desenvolvimento, seja em nossa vida secular ou em nossa vida espiritual. Vamos ver algum exemplo na Bíblia de homens que mantiveram uma relação com o Espírito Santo e tiveram logro. Quem pode ler? O Espírito de Deus é o secreto do sucesso de los grandes homens da Bíblia também. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás. Você já parou para analisar isso, irmão?
qué comunión Dios tenía con Moisés y Moisés tenía con el Espíritu Santo, al punto de cuando su suegro habla de la necesidad que él tenía de poner hombres para ayudarlo, Dios podía ter dito así: yo voy a enviar de mi Espíritu para ellos. No, yo voy a sacar de ti, Moisés. ¿Cómo es bueno tener comunión con el Espíritu Santo? Moisés já tinha seu conhecimento secular, era um estadista. De todo conhecimento do Egito, você podia sentar com Moisés e qualquer área no Egito que a universidade do Egito oferecia, ele ia contigo e te dizia, pero o progresso na vida de Moisés, o sucesso na vida de Moisés, não estava limitado a isso, a seu conhecimento acadêmico. Não. Estava ligado diretamente ao Espírito Santo que estava sobre ele. A Bíblia diz que ele repartiu. O Espírito Santo, Deus saca de Moisés e põe em mais 70 homens. Então, esta relação com o Espírito Santo é muito fundamental. Vamos mais adelante. Deuteronômio, capítulo 34, perdão. Deuteronômio capítulo 34 e o versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Observe, mira a relação que Moisés tinha com Deus tão profunda que hasta o ministério de Josué dependió también de las manos de Moisés. É importante, hermanos, que nosotros comprendamos isso. Mientras, si nosotros mantenermos uma relação com o Espírito Santo, pero uma relação genuína. Não estou falando de uma relação de buen día Espíritu Santo, buenas noches Espíritu Santo, ¿no? Y si despertamos y nos arrodillamos, buen día Espíritu Santo, y ahí está, buenas noches. No, estoy hablando de una relación más profunda, más íntima, a donde Él pueda empezar a desarrollar en su vida un sentimiento más necessário, que você sepa que não é uma questão de escolha, não. É uma questão de necessidade. Não é que eu tenho, não, eu posso elegir, não posso elegir. Você tem que elegir isso para a sua vida. Se queres ter sucesso na vida. E quando eu falo de la vida, estou falando em todos os âmbitos da vida. Porque alguém pode se apoiar em seu conhecimento. Alguém pode se apoiar em sua capacidade intelectual e dizer, não, já estudei, já me formei. Ojo que Deus pode dar uma volta contigo no deserto para tu desaprender tudo. Moisés sabia de tudo. Moisés conhecia tudo. Pero Deus disse, eu vou dar uma volta contigo no deserto, porque tu estás muito alto, Moisés. Tu tens que aprender que tu dependes de mim. E esta relação com Moisés foi tão profunda que Moisés, sabendo que não poderia vê-lo, pero disse, Senhor, eu sei que tu habla comigo cara a cara, pero eu quero algo mais, eu quero ver-te. Aleluia. Eu quero ver-te, Senhor. E o Senhor disse, não pode, Moisés. Pero como tu comunhão comigo é profunda, eu vou passar na roca, na brecha. Tu vai me ver por la espalda, pero tu não pode ver meu rosto. Moisés, essa relação era tão profunda que quando o Senhor descendeu seus pés sobre o monte, que Moisés estava allí, en la cumbre, quando ele descendeu del monte, que hacía? Su rosto brillava.
Nadie podía mirar hacia Moisés porque su rostro brillaba. Esta comunión que Dios está queriendo con nosotros. Una comunión que nosotros vengamos a entender el proceso para alcanzarmos el propósito. Una relación en que yo pueda elegir como eligió Moisés. Dice que eligió ser maltratado junto al pueblo de Dios. Que la herencia, que el trono. Cuando uno tiene esa relación con el Espíritu Santo, las cosas en la tierra si pasa a ser cualquier cosa normal. Y todo que es prioridad para nosotros es las cosas de Dios. Josué dependió. Jueces, capítulo 14, versículo 6. Ya vamos a terminar, hermano. Pero vamos a terminar de verdad, Capítulo 14, versículo 6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Con qué fuerza fue que Sansón consiguió hacer? Con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Por qué no hablar de Gideón también, ya que estamos en Jueces, capítulo 6, ¿no? Capítulo 6 de Jueces y versículo 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Observe que el Espíritu de Jehová, el suceso de esos hombres, no fueron otros, fue el Espíritu Santo. Me explique cómo un hombre puede vencer un ejército enemigo con solamente 300 hombres. Es imposible que pueda alcanzar, que pueda lograr en la vida el suceso o el gran secreto del suceso en la vida. Depende de nuestra relación con el Espíritu Santo. Não descuide isso. Estamos vivendo um tempo difícil em que esse processo nos hace muitas vezes descuidar de ler, de orar, de ayunar. Pero pense que o sucesso em sua vida depende desta comunhão, desta relação. Vamos mais adelante. 1 Samuel capítulo 16. 16, versículo 13. E depois outro lê capítulo 23, versículo 2. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. E outro lê capítulo 23, versículo 2. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Capítulo 23, versículo 2. Y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Entonces, observe que el suceso en la vida de David dependía de esta relación. La pregunta es, ¿cómo está tu relación con el Espíritu Santo? ¿Será que los logros que tú estás pretendiendo obtener y no tienes alcanzado, no es esa falta de relación que estás teniendo con el Espíritu Santo? Porque te apoyas en tu conocimiento, en tu sabiduría, y porque tú sabes, y porque tú tienes conocimiento, y porque eres intelectual, porque Dios te dio inteligencia. Tu inteligência sem Espírito Santo não vale nada. Não vale nada. Vamos mais adelante, hermanos. O Espírito Santo é o secreto também do sucesso na vida da igreja. Tu eres igreja? Sim, pastor. Bueno, então tu depende de isso. Vamos ver que importância tem o Espírito Santo. Lucas, capítulo 4.
O Espírito Santo foi presente, estuvo presente no ministério do próprio Jesus. Capítulo 4, versículo 1, versículo 14 y versículo 18. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió Escuche. del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Versículo 18. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Está aí. Agora não foi o escritor que estava dizendo, não? Porque por aí uno diz, não, pero aí o escritor dijo, Jesus disse, o Espírito de Jeová está sobre mim. Aleluia. E por que, pastor, essa necessidade de, no ministério de Cristo, o Espírito Santo está aí presente para mostrar-nos que sem o Espírito Santo não vamos chegar a lugar nenhum. Não vamos lograr nada na vida. O capítulo 10 de Hechos, vamos abrir esse texto. El versículo 38, Hechos 10 y versículo 38, ¿qué dice? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios hizo que ungiu a Jesús con qué? Con el Espíritu Santo. E eu te pergunto, e como eu vou lograr em la vida lo que desejo, lo que anhelo, se eu não tenho esta relação com o Espírito Santo? Porque quando temos essa relação, uma das coisas que o Espírito Santo tem se chama selo. Aleluia. Selo. E o selo habla de quê? De cuidado. O selo sempre nos mantém protegidos, não? Você tem algo precioso com você tem selo. Hasta para prestar te cuesta. Ou não é assim? Te cuesta? Não, não puedo. E tu me presta? Não, não puedo. Por quê? Tu tens selo. E o Espírito Santo, ele tem selo. Ele é sensível. Efésios, que diz Efésios capítulo 4, versículo 30? Se você pode abrir sua Bíblia, abra. Não o quê? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El selo que Ele tem profundo por nós, al ponto de nos guardar, nos proteger e querê-lo solo para Ele. Ele não quer nos prestar a nadie. O Espírito Santo te diz nessa noite: tu eres meu. Eu não quero que tu seja mais de nadie. Eu quero que tu seas totalmente meu. Sus manos, sus ojos, su boca, sus oídos, sus pies são meus. Ele tem selo, ele sente al ponto de se entristecer. ¿Por quê? Porque su selo por nós é profundo. Jesucristo, su ministerio, ele próprio dijo, porque o Espírito del Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu. O ministério de Jesus, o Espírito Santo estava actuando desde quando ele foi bautizado. Ou não foi assim? Quando Jesus foi bautizado por Juan o Bautista, que passou? Descende de los cielos uma paloma. O que é que o Espírito Santo estava dizendo? Estou acompanhando todo seu ministério. É importante nós mantermos esta relação com o Espírito Santo. Pero pastor, me cuesta. E é assim. As coisas de Deus nos cuestan. Não? Eu falei outro dia que Davi usou a expressão: eu não oferecerei nada ao Senhor que não me cueste.
Oh, aleluia. Davi diz, não vou oferecer. Se não me cuesta, eu não ofereço a Deus. E Deus habla contigo, jovem hermano, hermana. Como está tu relação com o Espírito Santo? ¿Aún hay sensibilidad? ¿O las cosas se tornaron normales para usted? Quando há sensibilidade, é importante porque sabemos que Ele aún está aí. Pero quando as coisas começam a tornar-se normales em nossa vida, é uma prova que Ele não está. Sansão pensou que Ele estava. A parte mais triste na história de Sansão é que ele pensou que ele estava, quando ele não estava. O texto disse assim, e já se havia ido, já tinha desaparecido a presença, ele não estava mais aí. O capítulo, vamos para Jueces, o capítulo 14, 15, mais ou menos. 16. Capítulo 16, versículo 20. Escuche. Pode ler. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él del sueño y se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Que tristeza, não? E ele não sabia. Nós já vamos na vida e nos preocupamos com tanta coisa. E às vezes nos olvidamos de ter o cuidado, de chequear todos os dias como está o nível de relação com nós e o Espírito Santo. Não? Há que chequearmos todos os dias. E nós não nos demos conta. Pero às vezes o pecado nos torna tão insensível que nós não nos damos conta para onde ele está nos levando. Não te acuerdas de Davi? Davi matou um homem, se acostou com sua mulher, e isso não movia nada em Davi, porque ele perdeu a sensibilidade. Al ponto de quando Natã se acerca para dizer-lhe toda aquela parábola que contou do homem rico e do homem pobre, contou toda a parábola, e Davi não entendeu nada. E Davi quis fazer o quê? Matar outra vez, cometer outro pecado, porque perdeu a sensibilidade. E quando perdemos essa sensibilidade, as coisas se tornam-se normais. Escute, quando as coisas começam a se tornar normal para você, é um termômetro de Deus. ¿Me entiendes? É Deus que está dizendo a você, ojo, ojo, porque o Espírito Santo é sensível. Quando Ele está aqui, quando dou um passo que não é para eu pisar aonde pisei, Ele diz, hijo, oh aleluia, não é assim, não haga isso. Mostra o propósito, mostra-nos o projeto de Deus para a nossa vida. Aí nós frenamos. Não é esse caminho, não haga isso. E vamos compreendendo. Mas quando perdemos essa sensibilidade, não sentimos mais nada. E podemos incorrer o mesmo erro de Sansão. Ele não sabia que o Espírito Santo já estava nele, ou que a presença de Deus já se havia ido. E quando hablo, porque alguém pode dizer, não pastor, pero minha consciência não acusa. Como se está insensível?
está cauterizada. A consciência não é o principal acusador de Deus. O principal acusador de Deus aqui é a palavra. Porque quando a consciência não funciona, a palavra funciona. Aleluia. Quando a consciência não consegue mostrar a mim que eu estou equivocado, aí entra a palavra de tu estás equivocado. Porque este é o medidor, é o termômetro de Deus aplicado na vida de cada crente. Então, é necessário nós tenhamos em conta que o sucesso em nossa vida não depende de meu conhecimento, de meu grado acadêmico, do título que tenho. Não. Depende do Espírito Santo, da relação que eu tenho com Ele. Quando falamos que Ele tinha essa relação com Jesus, os apóstolos também dependeram de isso ou não? Hechos capítulo 4, por favor, versículo 8, e aí já vamos concluir agora. Versículo 8, e outro lê Hechos capítulo 8, versículo 14 e 15. Que disse? 4 y 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Ele lleno del Espíritu Santo. Capítulo 8, versículo 14 y 15. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia, los apóstoles, dependiam de quê? Del Espírito Santo. Aí volvemos para José. Aonde acharíamos? Não? Isso é uma pergunta que Deus está fazendo a você nesta noite. A pergunta que Faraó hizo, Deus está fazendo para mim, para você. Será se eu dar uma volta em la igreja de Mar del Plata, eu acharia um nome que eu poderia dizer assim: aonde há outro homem que tenha o Espírito Santo como este? Se Deus necessitasse de você agora, isso é muito sério, não? Deus necessita de um nome, isso é uma linguagem humana, para que tu compreendas o que quero dizer. Deus não necessita de nadie, mas Ele sempre quis trabalhar com o homem. Deus não necessitava pedir para Adão nombrar, dar nome a los animales. Ele deu nome a Adão e a Eva. Podia também dizer, esse animal vai ser chamado tal, não, pero ele disse assim, ponga, domine. Sabe o que Deus está dizendo? Me gusta trabalhar com vocês. Me gusta estar trabalhando com vocês. Quando eu hablo que Deus necessita, é porque é a igreja que tem a função e o ofício de fazer, de realizar os propósitos de Deus aqui na terra. Os ángeles não desearam ou não? Pero que dijo o Senhor? Eu tenho uma igreja. E se Deus necessitara de vós agora, aonde Ele encontraria este homem? Em quem tenha o Espírito Santo. José compreendeu o propósito de Deus e foi hasta o final. Porque caso contrário, morreria de hambre todos. Seu padre ele não veria mais. Seus irmãos não veiam a mão de Deus. Seus irmãos não podiam ver o cumprimento da promessa de Deus na vida de eles. Pero José era um jovem sensível ao Espírito Santo. Ele compreendeu. Só vive o propósito quem compreende o processo. Entendes? Qual é o segredo? Se eu não compreendo o processo, eu não vou viver o propósito.
Pero no solo con los apóstoles. El Espíritu Santo estuvo ahí y ellos necesitaban, pero la propia iglesia. 4 y versículo 31 de Hechos. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oh, mira, cuando oraban, todos juntos ahí, en el mismo lugar, ¿qué aconteció en el lugar? Tembló. Y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo también fue el gran secreto en la vida de la iglesia primitiva. ¿Y cómo yo puedo vivir sin él? ¿Y cómo yo puedo mantener un alejamiento de él si mi vida en su totalidad depende de él? No te apoyes en tus conocimientos. No te apoyes en tu sabiduría, porque todo eso es nada si Él no está. Si Él no está, no sirve de nada. El Espíritu Santo también, el secreto del Espíritu Santo en los hijos de Dios está en Romanos 8:14. ¿Qué dice? Y 14 de Romanos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bueno, para sermos hijos tenemos que ser o qué? Bueno, no soy yo que estoy diciendo, que está hablando de la palabra. Si no soy guiado, no puedo ser hijo. Dice, porque todos que son guiados, esos son hijos. Quizá la adopción ya está, ya fue decretada, cualquiera puede ser adoptado, pero aún no posee esa adopción. Pero la Biblia dice que todos, no dice algunos, todos que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Hay un secreto para nuestro suceso en la vida secular, en la vida espiritual. El secreto para eso se llama Espíritu Santo, nuestra relación con Él. Para terminar, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. 1 y 21 de 2 de Pedro. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, Sí. sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu. Todo lo que está aquí escrito, todo, fue inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Yo siempre digo que este es el único libro que leemos a donde el autor está presente. Los demás, unos ya se fueron, otros viven, pero nunca va a estar presente. Capaz que esté presente no día do lançamento del livro, a donde ele vai autografar tu livro e tu lê, pero este aqui, em qualquer hora que eu estou leyendo a ele está aí. Por lo tanto, hermanos, eu quero deixar esta palavra. Vê como está tu relação com o Espírito Santo. E tu sabes, nada é melhor que você para não se dar conta. Não chegue ao ponto de quedar como Sansão, de não perceber que Deus não estava mais. É triste. Pero mantenga uma relação personal. Como é a relação personal? Simão, como está? Tudo bem? Tudo bem. Amigos, eu quero uma orientação tua. E que necessita? Estou pensando assim, isso. O que disse vos? Não é bueno. É bueno. Eu estou tendo uma relação personal. Não é uma força, como dizem os TJs. Uma força ativa de Jeová. Não. Ele é uma pessoa, ele habla. Ele habla.
ele se entristece. Ele disse assim: separar-me a Pablo e a Barnabé para a obra que vos tenho chamado. É isso que ele quer ter com nós. Uma relação. ¿Sí? Se sair de casa e dizer: vamos comigo. Ele poder adentrar onde eu entro, aonde eu chego, aonde eu entro e saio, ele poder entrar comigo. Amém? Mantengamos esta relação com o Espírito Santo. Porque o sucesso na vida, seja ela na vida secular ou espiritual, não depende de nosso conhecimento. Não depende de nosso título acadêmico. Não. Depende dele. O sucesso na vida de José não foi nada disso. Foi porque ele mantinha uma relação com o Espírito Santo. Observe que todo o processo que José passou, não pecou. Não pecou. Correu, foi chamado de flojo, não quis estar com a esposa de Potifar. Por quê? Porque não pode viver o propósito que não suporta o processo. E se eu entendo esta verdade, eu vou viver os propósitos de Deus para a minha vida. E não posso vivê-lo se não mantenho uma relação genuína com o Espírito Santo. Esté falando com Ele, esté pedindo força a Ele. Porque o passagem do homem que descendeu de Jerusalém para Jericó, que foi encontrado quase morto, em nossa vida, foi levado e chegou, entregou a missão e digo: cuida-lo, porque eu vou e vengo. E quando eu volver, qualquer deuda que ele tenha, eu te pagarei. Foi assim que ele hizo com nós. Nos puse nas mãos do Espírito Santo e disse assim: cuide-los. Mas eu necessito ter uma relação mais profunda com o Espírito Santo. Para que quando alguém mire, não estamos falando de crentes, estamos falando de um impío. Mirou a José e disse assim: a quem acharemos aquele rei? Será que tinha pouca gente no Egito? Será que só tinha José? ¿Acharíamos alguém? Não. Bueno, cumpre-se o que Deus disse. Depois de mim, José, eu só sou maior que ti mientras estou no trono. Pero se me bajo de él, tú serás la voz ativa en el Egipto. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê graça para que nós podamos manter ou reativar a comunhão com o Espírito Santo. E se actuamos assim, pode estar seguro, tendrás uma vida de sucesso, tendrás uma vida progressiva, sempre avançando. Mas não se olvide que o secreto se chama o Espírito Santo. E Deus fortaleça cada um de mis hermanos e nos ajude. Amém, hermanos? Eu estou pensando e vou plantear para os hermanos a cada miércoles, que seja servindo Santa Cena, que seja hacer uma visita aos hermanos, está transmitindo a palavra, pero basada em um tema. ¿Sí? Por exemplo, o perdão, a salvação, a santificação. E antes, vamos estar aí com o aviso na página da igreja sobre o tema. Os hermanos aí vão estar buscando algumas dúvidas ou algumas perguntas fazendo sobre o tema. E aí vamos em cada casa desenvolver este tema. Vamos falar sobre perdão. Os hermanos vão estar buscando
o querendo, ¿tiene alguna duda sobre el perdón? Sí. Bueno, envía la pregunta y nosotros vamos a estar intentando responder. Y estamos pensando ya la próxima semana ya empezar con ese trabajo en cada casa de los hermanos. Amén, hermanos. Antes vamos a estar comunicando a los hermanos y que sea la próxima casa. Yo iba a empezar hoy acá, pero se me llegó isso já depois que havíamos arreglado com o presbítero hermano Simão. E bueno, quedará para a próxima semana, se Deus quiere, vamos estar fazendo assim. Amém, hermanos? Que Deus siga bendecendo a todos e perdonar porque não posso compartilhar o que vou a comer agora. E com muita tristeza lhe digo, pero vou comer, vou me alimentar, já nos alimentamos espiritualmente, ou não? Bueno, então agora resta-nos agora alimentar nossa carne, não? Para que nos fortalezcamos, necessito comer para sustener-me nesse tempo difícil, não? Para já, para cá. Então, se vamos explicar alguma coisa, então se tenho que terminar este mensagem trazendo este saludo a los hermanos. Que Dios siga bendiciendo a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Agradecemos a hermana Laura, hermano presbítero, hermano Simón, ¿no? Por hoy estarmos aquí compartiendo con este mensaje. Creo que cuando empezamos ya con este trabajo, va a tener la vuelta que va a llegar aquí, porque vamos a intentar alcanzar a todos los hermanos. Amén, hermanos. Mientras estuvimos en este período de pandemia y vamos a estar haciendo este trabajo, porque ahí vamos a quitar algunas dudas y vamos a estar alimentándonos de la palabra del Señor. Que Dios siga bendiciendo a ustedes.